Seja bem-vindo ao vlog Palavras em Chamas. E hoje eu quero tirar uma dúvida. Um irmão arminiano e continuista me perguntou, e ele estava bem triste quando ele me perguntou, e eu não esqueci dessa pergunta. Eu quero fazer alguma coisa hoje com vocês. Estou escrevendo tudo no papel, tá, gente? Eu estou fazendo dessa forma agora e eu quero conversar com vocês sobre milagres, né? Milagres. O que seriam milagres aqui no nosso ponto de vista e no meu questionamento? O fato de, por exemplo, Deus curar, de algumas coisas, de Deus fazer algumas coisas com a gente de vez em quando. É isso que eu quero dizer, tá? Não estou falando sobre coisas fantasiosas, fantásticas, não. Falando milagres que acontecem no dia a dia, beleza? Acontece que alguns... Deixa eu ter um pelo no meu nariz. Alguns crentes que estudam a Reforma Protestante estão dizendo que, pelo que eu entendi, que a gente não crê em milagres, que o cessacionista não crê em milagres. E isso é um equívoco. Isso é um equívoco que eu já falei sobre isso aqui no canal. Na época eu escrevi um texto sobre isso, vou deixar o link aqui embaixo. E é um equívoco muito grande, porque nós não ensinamos que os milagres cessaram. Os milagres não cessam porque Deus é que faz. Deus faz do jeito que Ele quer, a hora que Ele quiser. Então, os milagres não cessam. O que cessaram foram alguns dons. Por exemplo, o dons de línguas estrangeiras a gente praticamente não vê. A gente conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém que viu. Mas o dom de línguas estrangeiras acabou. No Novo Testamento ele foi usado e foi muito bem utilizado, porque eles precisavam comunicar com outros povos, como está em Atos 2 e no restante dos textos, mas esse dom não se vê mais. E não é que a gente que não quer, é que o Espírito não está capacitando crentes para isso. Pode ser que daqui a pouco ele faça. Pode ser que ele faça. A gente não pode ser assim, né? Mas o fato é que alguns dons cessaram. Não é que milagres cessaram, tá? Deus não precisa usar pessoas para fazer milagres. Ele usa quem Ele quer, mas isso não torna aquela pessoa portadora de um dom milagroso. Você torna alguém que foi um objeto que Deus usou e acabou. É isso que acontece com todo mundo, dessa forma, tá? Todo mundo é usado uma hora ou outra para ser milagre na vida de alguém. Mas nós cremos em milagre. O cessacionista precisa crer em milagre. A própria palavra de Deus é um milagre. Ela chega pra gente por um milagre. Então não tem como, é só estudar a história. Estuda a história que você vai ver como foi produzida a Bíblia. Só pode ser um milagre. Não estou falando da Bíblia da Reforma, estou falando antes disso. Estudem um pouco, né? Eu já defini o que é milagre. Milagre, por exemplo, cura, libertação, pessoas que estavam numa vida e Deus trouxe para perto de si. Isso são milagres, né? São coisas que o homem não pode fazer. O homem não pode fazer por si só, né? Coisas um pouco maiores do que uma boa ação ou, sei lá, o amor ao próximo. Um pouco maior do que isso, né? O problema que a gente tem que entender é que existe dois tipos de milagres. E eu vou separar aqui com a minha mão. Neste aqui, o milagre precisa ser visto. E ele precisa comprovar que essa mão faz milagres. E nessa mão, nesse lado, o milagre acontece. E nós damos graças a Deus porque ele aconteceu. Qual a diferença dos dois? Quem tem a intenção de ficar demonstrando milagres, geralmente são os falsos profetas. Por quê? Eles precisam ser aceitos. Então eles vão ficar o tempo todo demonstrando que são santos, que são profetas do Senhor, enquanto a igreja verdadeira vai ser um milagre aqui do lado de cá, onde Deus vai operar cura, libertação e tudo mais, e eles vão continuar adorando a Deus. E ninguém vai ficar sabendo. Por que ninguém vai ficar sabendo? Porque o foco dele não é provar que o milagre existe. O foco desse é. Então, os falsos profetas precisam provar que existem milagres com eles. A mão de Deus está aqui, ou seja, eles precisam provar para vocês que são melhores do que os outros. É por isso que confunde muito essa questão do milagre, mas Deus não deixou de fazer milagre. Eu vou contar 2 milagres hoje aqui, né? Então, a gente pode definir o quê? O milagre existe, milagres acontecem de verdade. Não é uma coisa do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, é atual, Deus faz milagres, né? E tem
tem dois motivos para acontecer um milagre. Dois motivos. Primeiro, ele pode ajudar um filho. O irmão está doente, mas isso é só passageiro. Deus Deus permitiu isso para que ele fosse, para que a glória dele fosse manifesta para aquele irmão. E aí ele pode curar o irmão. Não é a hora daquele irmão, ele ficou doente, sei lá o que aconteceu, e Deus cura ele. E pode acontecer de ter entrado num acidente, acontecido um acidente muito forte, e o irmão sair ileso. São coisas que acontecem o dia todo, né? Nem todos percebem que foi um milagre, né? Isso aqui é engraçado, mas acontece o dia todo. E uma outra forma de milagre, que não certamente não é a forma mais falada, porque quem precisa provar que existe um milagre, que aconteceu um milagre, sempre vai tratar isso como algo realmente milagroso, ou seja, alguém foi curado, alguém foi ressuscitado, ou a macumba saiu, ou sei lá, desse tipo, entendeu? Agora, existem milagres que vão nos ensinar, e geralmente esses milagres não são bonitos, não são bons. Nós podemos sofrer alguma coisa e Deus nos ensinar com esse sofrimento, isso ser praticado por Deus. Pode ser que Deus te coloque na cama, pode ser que Deus te coloque no médico, no hospital, internado, para você fazer alguma coisa, para você aprender alguma coisa. Então são dois tipos de milagres que a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente estiver pensando que o milagre é sempre uma coisa boa, nós não vamos entender quando Deus mandar a gente fazer uma coisa específica, por exemplo, evangelizar no hospital, ou pregar para o enfermo. Então essas coisas elas passam batidas, né? Olha, por exemplo, você é levado para o hospital, e Deus te leva lá porque aquele paciente vai morrer, e Ele quer que você leve o evangelho para ele porque ele vai salvar aquele paciente. Aí você chega nesse hospital e começa a orar pela cura. Deus não quer curar ele. Deus não quer curar. Deus quer que o evangelho chegue para ele ser tocado pelo Espírito. Então, se vocês ficarem com a ideia só de que alguém vai ser curado, vocês não vão entender o verdadeiro milagre. O melhor milagre é a salvação. Então, é isso que a gente não pode deixar passar. Entendeu? Eu quero contar dois milagres. Primeiro, eu sou reformado, creio em milagres e sou cessacionista. Como eu conheci minha esposa, por exemplo? Eu tinha depressão em 2005, 2004, 2005 eu tinha depressão. Era um adolescente com depressão. E eu sabia que Deus estava me chamando. Eu já ouvia Ele me chamando. Eu sentia Ele me chamando. Era muito nítido. E eu já estava chegando naquele ponto de falar assim, Senhor, tá bom, uma hora eu vou. Uma hora eu vou pro Senhor. Agora não. E, tipo, era um vacilo meu. Era um vacilo meu. Até que um dia eu entrei em um estado profundo de depressão. E eu tentei cortar o meu pulso. Eu tentei me matar. É claro que eu fui, assim, o jeito mais inocente de tentar se matar. Cortar o pulso, né? Nunca dá certo. Então não tentem cortar o pulso, não dá certo. Não faço nada disso, tá? Mas depois, quando eu coloquei a faca no meu pulso, eu percebi que, na verdade, não era eu que queria morrer. Era o diabo que queria que eu morresse. E aí eu pedi a minha esposa para Deus. Aí, poxa, Devai, você pediu uma esposa? Não, você não entendeu errado. Eu pedi a minha esposa para Deus. Aquela que é a mãe dos meus filhos. Eu estudava com ela. E eu fiz uma oração, falei, Senhor, se o Senhor me dá alguém para cuidar de mim, para me ajudar, no caso é minha esposa, e eu falei o nome dela, eu vou servir o Senhor para sempre. Eu vou viver para o Senhor para sempre, porque aí eu vou ter um suporte. E passou algum tempo, a gente se conheceu. E a gente está junto até hoje. Entende que é um milagre? Isso acontece. Não foi eu não fiz nada, eu só fiz a oração. O restante aconteceu, então foi Deus que fez tudo. Agora, aconteceu de nós perdermos uma filha. E nessa época eu estudava teologia e eu estava no topo, assim, eu estava estourando. Eu era o cara mais arrogante de todos, porque eu estudava teologia. Porque eu sabia todas as respostas. Não sabia nada. Eu não sei nada hoje, eu sabia muito menos antes. Mas aquele ego que todo estudante tinha. E aí nós estávamos grávidos de 5 meses. E a minha esposa fez a ultrassonografia.
e nossa filha estava perfeita, estava tudo certo. Isso foi no sábado. E no domingo de madrugada, a minha esposa sentiu contrações e nós perdemos a nossa filha. Nós perdemos a Gabriele, seria o nome dela. E tipo, eu perguntei para Deus, por que você fez isso comigo? Por que o Senhor me tirou ela? Ontem o Senhor deixou ela bem, hoje o Senhor tirou. E aí eu compreendi que tudo está na mão de Deus. Eu não tenho nada na minha mão. Sabe a minha segurança? Se ela não for Deus, eu não tenho nada. Deus está no controle. E dentro do hospital, quando eu compreendi isso, eu passei a enxergar Deus de forma diferente. E eu passei a ser mais humilde também. Porque eu percebi que, na verdade, nós não somos nada. E às vezes a gente tenta ser alguma coisa. Dois milagres. Um me abençoou com a minha esposa. O outro, através de uma perda, eu percebi quanto Deus é grande. Deus sabe o que faz. Tá tudo na mão dele. E às vezes você fica aí discutindo para saber se tá na sua ou na dele, né? Então, se Deus faz milagre, claro que ele faz milagres. Ele faz o que ele quer. Não há alguma coisa que Deus não queira fazer. Não faça, não possa fazer. Há o que ele não quer fazer. Só que isso depende da vontade dele. Depende da vontade dele. Isso não exclui o meu pedido, porque eu sou filho. Todo filho pede para o pai. Então, se há um problema acontecendo, a primeira coisa que eu vou fazer, pedir para Deus me ajudar. Ou faça como Tiago, peça sabedoria, né? Geralmente eu peço sabedoria. E ele me atende muito, muito. Por quê? Porque ele quer me atender. Porque se ele não quisesse, ele não atendia. E é assim também quando alguém está doente, é assim quando alguém está enfermo no hospital, é assim quando alguém está grávido. Só acontece pela vontade de Deus. Mas isso não exclui o fato de que nós podemos pedir que ele faça um milagre. Talvez ele gerou isso para fazer um milagre. Ou se foi as circunstâncias, ele também pode intervir nas circunstâncias. Mas isso tudo depende do quê? Do nosso coração contrito, né? Humilhado, humilde, ir lá e pedir para o nosso Pai. Então milagres acontecem sim. Se você está ensinando que não acontece, você está ensinando coisas erradas. Cuidado. Se você gostou desse vídeo, compartilha e curte aqui embaixo e conta aqui um milagre, se você quiser contar. Não seja muito longo, tá? Porque senão ninguém vai ler, na verdade. E faça parte do canal, do blog Palavras em Chamas, do canal Palavras em Chamas e do grupo Palavras em Chamas. O link está aqui embaixo. É só preencher o formulário e eu mesmo te coloco no grupo, beleza? Fique com Deus. 12 minutos de vídeo, espero que você tenha conseguido chegar até aqui, final, né? E que Deus te abençoe em nome de Jesus.